Tem gente que acha que o perigo vive longe, lá fora, nas ruas, em becos escuros, em lugares que a gente evita. Mas a verdade mais assustadora é que, às vezes, o mal mora do outro lado da parede. Às vezes, ele sorri para você no elevador. Às vezes, ele sabe quando você chega em casa, quando você acende a luz, quando você está sozinho. Tem histórias que a gente ouve e pensa: isso nunca aconteceria comigo. Mas essas são diferentes. Elas não começam com monstros, nem com espíritos. Começam com olhares, com barulhos pequenos, com alguém que observa demais e se aproxima demais. Essas são 3 histórias reais de terror, e todas elas têm algo em comum: vizinhos, mas não qualquer tipo. Vizinhos que ultrapassam o limite, que se infiltram na sua rotina, na sua vida, na sua cabeça. Se você acha que conhece quem mora ao seu lado, pense de novo, porque depois de ouvir isso, talvez você nunca mais se sinta completamente seguro dentro da sua própria casa. História 1. O Homem da Câmera. Moro sozinho desde os 24 anos. Sempre fui discreto, trabalho remoto, poucos amigos e uma rotina simples. Quando me mudei para esse prédio, gostei do silêncio. Era um prédio antigo, sem portaria e com poucos apartamentos. O tipo de lugar onde ninguém se mete na vida do outro. Ou, pelo menos, era o que eu achava. O 302 estava vazio quando eu cheguei. Ficava exatamente em frente ao meu. Dava para ver a porta dele pela fresta da minha quando eu saía de casa. Durante meses, ninguém se mudou. Até que uma noite, voltando do mercado, notei a porta entreaberta e um olho me observando. Foi rápido, tão rápido, que achei que fosse coisa da minha cabeça. No dia seguinte, a porta do 302 estava fechada. Um papel colado na maçaneta. Favor não incomodar. Fiquei aliviado. Achei que era só um morador estranho. Mas aí começaram os barulhos. Batidas no chão às 3 da manhã. O som de passos lentos no corredor, mesmo sem ninguém sair ou entrar. E o mais bizarro, a sensação constante de estar sendo vigiado. Certa noite, coloquei meu celular na espiadinha da porta, gravando. Deixei lá por 15 minutos. Quando assisti ao vídeo, meus ossos gelaram. Um homem, magro, careca, com roupas velhas, estava parado na frente da minha porta. Parado, por 7 minutos, sem bater, sem falar nada, só olhando. E ele segurava uma câmera. No dia seguinte, fui até o 302 bater. Ninguém atendeu. Fui até o síndico. Ele disse que o 302 estava vazio, que ninguém morava ali desde o último aluguel, 2 anos atrás. Mostrei o vídeo. Ele empalideceu. Chamou a polícia. Mas quando eles arrombaram a porta do 302, o apartamento estava vazio. Completamente. Sem móveis, sem sinais de ocupação, exceto por uma coisa. No canto da sala, uma câmera antiga, virada para a porta da frente, e uma cadeira. Nunca encontraram um homem. E até hoje, eu durmo com uma cômoda encostada na porta. História 2. A mulher do andar de cima. Eu sempre tive sono leve. Qualquer barulho diferente me acorda. Então foi fácil perceber quando algo mudou nos meus vizinhos de cima. Era um casal de idosos, muito discretos. A mulher sempre regava plantas na janela às 6 da manhã e o homem eu nunca vi pessoalmente. Só ouvi o passo arrastado no chão de madeira. Mas numa terça-feira, algo quebrou a rotina. Às 3 da manhã, ouvi passos acelerados e algo arranhando o chão, como se móveis estivessem sendo arrastados com força. Na manhã seguinte, vi a senhora na janela,
mas não estava regando planta nenhuma. Estava parada, imóvel, me encarando. Abaixei o olhar, pensei em ignorar, mas os barulhos aumentaram. Arranhões, choros abafados e uma risada baixa, constante. Resolvi subir. Toquei a campainha. Nada. Toquei de novo. Ouvi passos atrás da porta e alguém cochichando, mas não abriam. Voltei ao meu apartamento, tentando convencer a mim mesmo que era paranoia. Mas naquela noite, ouvi batidas no teto. Fortes, ritmadas. Subi de novo. Bati forte. E foi quando ouvi do outro lado da porta: "Ele não deixa eu sair!" No dia seguinte, liguei para a filha do casal, que morava em outra cidade. Ela veio no dia seguinte, com chave reserva. Quando abriu a porta, a senhora estava sentada no chão da sala, cabelos desgrenhados, olhos perdidos, sozinha. O marido havia morrido há mais de um mês. Ela não contou para ninguém. E desde então, dizia que ele ainda morava ali, que ele a vigiava, que ele não deixava ela sair do apartamento. Foi internada logo depois, mas às vezes eu ainda escuto passos no teto, mesmo com o apartamento vazio. História 3. O apartamento ao lado. Essa história não aconteceu comigo, mas com uma amiga de infância. Morava sozinha num condomínio pequeno, numa cidadezinha no interior de Minas. Ela sempre foi tranquila, caseira, mas depois que o apartamento do lado do dela foi alugado, tudo mudou. O novo vizinho parecia normal, discreto, educado, mas observador demais. A primeira coisa que chamou a atenção foi o som. Às 2 da manhã, ela ouvia uma furadeira sendo ligada. Não por segundos, por horas. Ela reclamou no grupo do prédio. Ninguém mais ouvia nada. Ela achou que estava enlouquecendo. Até que uma noite, chegando do trabalho, viu a porta do vizinho aberta. E ele, na escuridão, olhando para ela, sem dizer nada, apenas sorrindo. Ela trancou a porta e começou a ouvir vozes, conversas ao lado da parede. Mas não eram conversas comuns. Eram gravações de vozes femininas, inclusive dela. Sim, dela. Gravações de áudios de WhatsApp, de ligações antigas. Ela ficou em choque. Chamou a polícia. Mas, como sempre, não havia nada que justificasse invasão. Até que um dia, uma amiga dela foi dormir lá e, no meio da noite, acordou gritando. Ela disse que viu um rosto saindo da tomada. Sim, da tomada. Mas não um rosto físico. Era como se algo a observasse por trás da parede. Assustadas, elas se mudaram poucos dias depois. E antes de sair, minha amiga deixou uma câmera escondida gravando dentro do apartamento. Dias depois, acessou remotamente as imagens. E o que ela viu foi o vizinho entrando com cópia da cávea, cheirando as roupas dela, abrindo o notebook e deitando na cama onde ela dormia. Ela levou tudo para a polícia, mas o homem já havia sumido. O terror, às vezes, não vem de espíritos ou lendas. Vem de gente de carne e osso, gente que finge normalidade, que mora do seu lado e que, enquanto você dorme, te observa. Essas histórias são reais e talvez, só talvez, estejam acontecendo com alguém agora ou com você.